Quem foi que decidiu que superdotação se mede com QI? Quem foi que decidiu que superdotado é QI 130? Quem foi que decidiu isso e como? Quais foram as origens históricas disso? Será que foi feita alguma pesquisa? Alguém sentou, rodou uma pesquisa e concluiu que superdotado era uma condição que só se manifesta acima do 130 de QI? Ou será que a história é outra e você nunca ficou sabendo de como que isso aconteceu? A maioria dos profissionais vai te dizer que a única forma de identificar um superdotado é se dar 130 de QI ou mais numa nota de teste de QI. O que ninguém te conta é de onde veio esses números, quem decidiu isso e o que está por trás disso. Nos próximos minutos você vai entender, fato por fato, de onde veio essa história e por que isso está equivocado. Em 1869, Londres. Francis Galton, o primo do Darwin, publica um livro. O nome Gênio Hereditário. A tese dele de que a genialidade era hereditária, era biológica e mensurável. Ela era herdada como a cor dos olhos. Aqui Francis Galton funda as bases de uma palavra que depois ele cunharia em 1883, a eugenia. Para quem não sabe, esse tipo de estudo foi usado por um certo cara na Alemanha, um tempo depois, para fazer algumas coisas não muito legais. Essa obra consagrou o debate sobre natureza versus criação, a conclusão prática da obra do Galton, que a sociedade deveria controlar quem se reproduz para melhorar a espécie. E a base desse livro, que tipo de estudo foi feito? Biografia de homens brancos eminentes britânicos. E a alegação de sua eminência vinha do sangue. Guarde isso, o conceito de dotação hereditária não nasce de uma pesquisa empírica, não nasce de uma pesquisa clínica, não nasce de um achado científico real. Nasce de um projeto eugenista. 1905, Paris, Alfred Binet. No contexto de uma comissão ministerial francesa, o Alfred Binet tem uma missão simples: fazer um teste para identificar crianças que têm necessidades de educação especial. Ele faz, porém, fica com um certo medo de que esse teste seja usado no futuro para classificar as crianças conforme o seu valor. O teste não foi feito para identificar crianças muito inteligentes, não foi feito para identificar gênios. O teste foi feito para identificar crianças com necessidade de apoio escolar. Nasce então a escala Binet-Simon e o primeiro teste de inteligência foi criado. O Binet deixa um aviso explícito escrito: o teste mede o nível presente do indivíduo e não a sua capacidade total fixa. Esse teste não deve servir para ranquear os alunos, nem por inteligência, nem por valor mental. E por quê? Porque ele acreditava que a inteligência era mutável, influenciada pelo ambiente. Eu poderia dizer aqui que ele acreditava que a inteligência tem vários estados. Você pode ter um estado de inteligência mais manifesta, e você pode ter, por conta de vários motivos que a gente sabe hoje, depressão, ansiedade, falta de sono, inúmeros problemas fisiológicos, um branco na hora da prova. E tudo aquilo que você sabia não conseguir ser expressado naquele momento. Ou seja, sua inteligência, raciocínio, memória está num estado que você não consegue utilizar naquele momento. E o Binet sabia que o teste dele media o estado e não a capacidade total. O criador do instrumento talvez estava pressentindo o que viria depois, né? Ele morreu em 1911, mas não chegou a ver o seu instrumento sendo usado para aquilo que ele mais temia. 1916, em Stanford, Lewis Terman começa um estudo. Ele adapta o teste do Binet e cria a escala Stanford-Binet de inteligência. Ele importa o QI para os Estados Unidos e dá a essa palavra gifted o seu sentido mais técnico, de uma categoria amarrada a um score. Quem são os gifted? São aqueles que têm o score definido pelo Terman. Qual score ele definiu? 140.
E quem era Lewis Terman? Membro do alto escalão de 3 organizações eugenistas: a Human Betterment Foundation, American Eugenics Society e Eugenics Research Association. Elas promoviam e financiavam a esterilização compulsória na Califórnia. No próprio manual dele, de 1916, ele escreveu: mexicanos, negros e indígenas pontuavam menos por inferioridade racial ou hereditária, e defendia então segregá-los em classes diferentes, classes especiais. Um instrumento criado para ajudar pessoas com dificuldade de aprendizagem virou uma ferramenta de segregação. Em 1917, Estados Unidos. O exército precisava convocar pessoas para a Primeira Guerra. Robert Yates, que na época presidia a APA, a Associação Americana de Psicologia, liderou um comitê e criou os testes Army Alpha e Beta e aplicou a quase 2 milhões de soldados. Pela primeira vez, o QI virou uma ferramenta de triagem em massa. E o resultado não ficou no exército e nem no quartel. Os dados do exército foram invocados depois para criar legislações. Debates no Congresso levaram à Lei de Restrição à Imigração de 1924 e foram usados para defender a segregação racial. O número de QI deixou de descrever as pessoas e passou a justificar políticas. Em 1921, na Califórnia, 1.528 crianças foram selecionadas pelo Terman para fazer um estudo chamado Genetic Studies of Genius. O critério de corte que ele escolheu para quem entra ou sai do estudo, QI 140. A amostra final de 1.528 crianças tinha 856 meninos, 672 meninas, de 95 a 99% estimadas brancas da cidade da Califórnia e a maioria da classe média e classe alta, sem nenhuma diversidade racial, sem nenhuma representatividade nacional e sem validação intercultural. O objetivo declarado dele era refutar um estereótipo de que crianças muito inteligentes eram frágeis, desajustadas, e ele conseguiu comprovar isso de fato. Essas crianças não eram frágeis e não eram desajustadas. Então veja por quem foi calibrada a régua da superdotação. A régua que muitos hoje ainda usam. Muitos psicólogos hoje em dia saem por aí fazendo conteúdo e dizendo: superdotação é QI 130 e qualquer coisa que você ouvir fora disso é charlatanismo. Bom, eu pergunto para você, o que a gente chama isso aqui então? Se a gente chama associação de superdotação com uma condição neurodivergente de funcionamento e diz que a nota do QI é simplesmente um termômetro que pode medir e mensurar isso ou não, como acreditava o Binet. Binet acreditava que as pessoas poderiam ser testadas e que o teste era uma fotografia, mas até hoje tem pessoas dizendo que a fotografia equivale ao sujeito, que a fotografia é um raio-x do sujeito. Você deve conhecer esse cara, um dos físicos mais renomados de todos os tempos, Richard Feynman. O QI dele foi testado na escola, entre 123 e 125. A própria irmã dele, Joan, viu os registros e comentou num documentário. Só que no mesmo ano, ele tirou a maior nota do país em um exame Putnam de matemática. Ou seja, o teste de QI subestimou drasticamente a mente de um dos maiores gênios que a gente já teve. E um dado interessante, 2 pessoas excluídas do teste dos gênios de 140 de QI ganharam Nobel. Sabe quantos dentre os 1.528 que estavam dentro do estudo ganharam o prêmio Nobel? Nenhum. William Shockley ganhou Nobel pela invenção do transistor e Luiz Alvarez ganhou um prêmio Nobel de Física. Eles foram literalmente excluídos do estudo do Terman porque não atingiram a nota de corte 140.
Então me responda aí, profissional que defende que o QI sempre captura a real capacidade do indivíduo, como eles não foram detectados pelo teste de inteligência do Terma. Qual foi o erro? Se você acredita que o teste de QI é realmente uma mensuração válida de superdotação, como pode esses dois caras, que então não eram superdotados pelo seu critério, ganharem um prêmio Nobel? Aí, óbvio, você vai dizer que é por esforço e repetição e anos de prática. Mas a história conta que não é bem assim. Basta você me refutar a ideia de que o Richard Feynman era superdotado e me mostrar por que o teste de QI dele não deu maior. Enquanto acontecia isso tudo, esse estudo do Terma, a Letta Hollywood fazia um outro tipo de pesquisa, também com a palavra gifted. Foi uma referência por décadas, criando um primeiro curso universitário e um primeiro livro-texto da área. Ela usava uma escala chamada Stanford-Binet, que é uma escala que a gente não usa muito hoje em dia. A gente usa a escala Weiss, onde dá um QI 130 considerado superdotado. A Letta Hollywood usava 180 a mais, que ela considerava superdotação profunda. E o interesse dela era como sentiam, como processavam o mundo, como eram essas crianças, como que elas vivenciavam a realidade. Ela documentou no seu livro dificuldades de tédio com as tarefas, dificuldades de relação social, conforme o QI ia subindo por conta dos interesses e por conta da linguagem, do vocabulário, e documentou as necessidades emocionais dessas crianças também nesse livro. Miraca Gross também acompanhou crianças 160 a mais de QI, incluindo o futuro medalhista Fields Terence Tao. E eu considero que essas duas criaram uma tradição que eu chamo de fenomenológica, uma tradição que vê o indivíduo, vê o fenômeno e que considera o teste de QI um importante instrumento de medição. Mas é muito diferente se eu chegasse no hospital hoje e visse um médico tentando dar dipirona para um termômetro. E é isso que pode acontecer com pessoas que acreditam que a superdotação é a mesma coisa de 130 de QI. Elas podem confundir o instrumento que está medindo, tentando classificar e medir, com a condição que esse instrumento mede. Então, depois desse vídeo, eu quero que você me diga: a superdotação é uma nota de QI ou a superdotação é uma condição neurodivergente que apresenta uma morfologia cerebral diferente, um funcionamento diferente, que se comporta diante de um espectro? Ou seja, você pode ser profundamente superdotado ou não profundamente superdotado. Enfim, a literatura tem várias pessoas que trabalhavam esse tema de profundidade da superdotação. Assim como temos os níveis de inteligência, temos os níveis de superdotação, apesar das duas coisas não serem a mesma. Quando você estuda gifted, você não está estudando intelligence. São dois estudos separados. São dois estudos que têm duas tradições, são duas literaturas diferentes. Então eu quero que você me responda depois desse vídeo por que foi definido que 130 de QI é a superdotação. Alguns estudos, por exemplo, definem que a superdotação é 120. Alguns pesquisadores falam que a partir de 115 para cima pode se manifestar os comportamentos fenomenológicos que a gente vê associado com a superdotação. Mas você pode olhar para mim e falar: não, é 130 ou é 140. Igual o Terman fez. E aí, para mim, a história já está dizendo o que vai acontecer. Como você sabe muito bem, a história se repete. E se a gente não olha para a história e aprende com os nossos erros, a gente repete eles no futuro. E o meu trabalho não é aprender a fazer um melhor teste de QI, aprender a ensinar sobre as pessoas sobre o QI. Meu trabalho não é com isso. O meu trabalho é com indivíduos que têm um alto potencial. Eu quero descobrir esses indivíduos e quero dar para eles o que eles precisam para expressar esse potencial. Então, assim como o Feynman foi testado e não foi identificado como um super QI, mas na verdade virou uma pessoa genial, e assim como esses dois indivíduos que ganharam o prêmio Nobel foram excluídos do estudo do Terman, muitas pessoas hoje podem estar excluídas das oportunidades se a gente continuar associando superdotação com uma nota de corte, seja ela qual for, seja 120, seja 130, seja 140, seja 110, qualquer nota é uma nota e ela vai cortar e deixar pessoas fora.
O que a gente tem que ver é como que essa pessoa funciona, como que essa pessoa vive, como que essa pessoa processa o mundo, como que essa pessoa experiencia a realidade, quais são as dificuldades que ela tem, quais são as facilidades que ela tem. Essa é a minha missão, essa é a minha curiosidade. Esse é o meu trabalho. E foi por isso que quando eu comecei a trabalhar com superdotação e altas habilidades e esses indivíduos começaram a me procurar massivamente, não foi para a literatura da psicometria, da avaliação psicológica que eu fui me debruçar para poder lidar com eles. Foi para a psicologia e foi para a neurociência. E hoje em dia eu posso dizer que eu consigo sim lidar com esses indivíduos e consigo ajudá-los. Consigo ajudar eles a identificar qual é o problema que eles têm e como que eles podem superar esse problema. E a minha grande preocupação é que a gente fique ainda perdendo pessoas por conta disso. O ambiente desses indivíduos quase nunca é o ideal. Eles sempre são sensíveis, sempre são complexos, eles quase sempre não se adaptam nos locais típicos. E dizer isso não é de forma nenhuma falar que essas pessoas são melhores, é só falar que elas são diferentes. E a própria lei exige um tratamento diferenciado, porque o indivíduo com altas habilidades no Brasil é considerado um aluno com necessidades educacionais especiais. Mas ainda tem gente que é profissional de saúde que está tentando tratar o termômetro, que está tentando insistir que a febre está no termômetro e não no corpo do indivíduo. Os traumas estão no indivíduo, o sofrimento está no indivíduo, o impacto negativo do ambiente que não é ideal cai no indivíduo. E tudo isso depois é mensurado, tudo isso depois é fotografado nesse exame que vocês fazem, que é o famoso teste de QI. E eu só peço uma coisa, se você é um profissional que faz esse tipo de testagem. Eu tenho profissionais da minha clínica que fazem também esse tipo de testagem. E a gente também vende esse serviço. Eu não sou contra o teste de QI. Eu sou contra você confundir a trena com o território medido. Eu sou contra você confundir a condição com aquilo que está tentando medir a condição. E eu sou explicitamente contra você não identificar os moduladores do potencial de inteligência, depressão, ansiedade, sono, qualquer coisa que fisiologicamente ou emocionalmente ou psicologicamente afete a capacidade de expressão de um potencial de inteligência. Não é preciso ser um especialista em psicologia ou neurociência para saber disso. Todo mundo já passou pela situação de ter se preparado para alguma coisa, de saber a resposta e na hora travar e não conseguir fazer, não conseguir responder por nervosismo, por emoções à flor da pele e por não saber lidar com essas emoções. Então a minha pergunta é, será que todos os superdotados têm um ambiente ideal, como essas pessoas da Califórnia lá do Terma, que inclusive não receberam o prêmio Nobel? Eu posso te dizer sobre os indivíduos que eu atendo. Eu tenho uma turma onde eu faço terapia em grupo com eles, são 30 pessoas. 70% deles declara ter depressão e mais de 60% declara ter síndrome de pânico, ou já teve ou tem. E tudo bem, você pode falar, é um recorte enviesado, você é psicólogo, trabalha com pessoas que sofrem, então só essas pessoas que sofrem vão vir até você. E eu vou te dizer, você está certo, e é com essas pessoas que eu trabalho. E é por isso que eu fico batendo nessa questão o tempo todo. Não confunda superdotação com QI 130, porque a minha comunidade das pessoas que foram traumatizadas, das pessoas que sofreram, das pessoas que têm depressão, das pessoas que têm transtorno bipolar na família, depressão na família, TDAH, autismo, a minha comunidade dessas pessoas que têm alta capacidade, mas também têm problemas, ela não vai passar na sua régua. E ela não vai receber apoio, tratamento, ela não vai receber educação especializada, não vai receber nada disso. Então, se você continuar insistindo nessa narrativa de que a superdotação é o 130 de QI, eu vou continuar expondo o quão absurdo isso é em vídeos como esse aqui. Comenta no comentário aqui se você discorda de mim e qual é o ponto que você discorda e vamos tecer uma discussão científica aqui, porque o debate sobre isso aqui está num nível muito, muito baixo no Brasil hoje. As pessoas simplesmente te bloqueiam e saem por aí falando impropério sobre você,
mas não tem coragem de sentar na sua frente e debater os seus argumentos. Então, para você que é mãe, para você que é um adulto tentando identificar essa condição, identifique se essa pessoa que você vai fazer a avaliação é da escola puramente psicometrista ou é da escola fenomenológica, como essa que eu defendo. E se você é profissional e discorda de tudo que eu falei aqui, bota no comentário, quero conversar com você então. E vê se não me bloqueia para a gente poder debater e conversar de forma civilizada. Eu sou o G. Alessandro, psicólogo clínico e ajudo pessoas complexas e profundas a entender sua própria mente. Se inscreve no canal para mais conteúdos e comenta aqui o que você quer ouvir nesse canal.